meus irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para vocês que eu estou bastante feliz de estar aqui, me sentindo muito bem. Deus tem dado esse privilégio nesta noite para nós. E o Senhor nos abençoe agora quando vamos meditar na sua palavra. Amém? Certeza que Ele já tem recebido nossos louvores, tem nos abençoado, tem nos feito sentir a sua presença. E agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. São 4 os textos que falam da instituição da ceia do Senhor. 3 desses textos estão nos evangelhos e o 4º está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, que eu escolhi para lermos como base da nossa meditação nessa noite. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Eu quero, enquanto você abra a sua Bíblia ou conecte o seu aplicativo, quero dizer que eu sou pastor auxiliar na Igreja Batista em Vila Manchester, aqui na Zona Leste de São Paulo. Moro em Guarulhos, nasci em Guarulhos, mas hoje a minha igreja é na Zona Leste de São Paulo. Eu estou acompanhado da minha esposa, Fabiola, que já foi apresentada, minha ajudadora, minha companheira. Nós temos 2 filhos casados, e a filha mora nos Estados Unidos, e o filho mora aqui no nosso bairro, aqui em Guarulhos, e todos servindo ao Senhor, uma alegria, servos de Deus, e o Senhor tem nos abençoado também como família. Amém? Quero agradecer ao pastor Antônio, que me fez o convite, o pastor Cláudio também, Cláudio Cantuária, conversamos, e agradecer a igreja, a acolhida, a recepção. Irmão Nivaldo, muito obrigado, Deus abençoe. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos e pedimos agora, Senhor, a tua bênção sobre nós quando vamos meditar na tua palavra. Que teu Espírito Santo fale conosco nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Eu quero refletir com os irmãos nesta noite sobre alguns aspectos que saltam aos nossos olhos nessas passagens sobre a ceia do Senhor, tanto nos evangelhos como na carta de Paulo aos Coríntios. Primeiro aspecto, a primeira questão, é a questão da noite. O pior momento para se enfrentar os problemas da vida é durante a noite. É quando a dor parece que fica mais intensa. À noite parece que a dor dói mais. À noite parece que as dificuldades são potencializadas. Os medos ganham uma dimensão maior. À noite o sofrimento castiga mais.
Os perigos causam mais medos. E essa semana eu li algo interessante que dizia que a ação de medicamentos mediadores da dor, como os anti-inflamatórios, diminui a sua ação na ausência da luz. Se é algo comprovado, ou apenas uma sensação que nós temos, que à noite a dor dói mais, fato é que, de um modo geral, parece que as condições de luta à noite se tornam mais difíceis. De dia é diferente. De dia a visão ela é mais ampla, a visão alcança mais longe, os horizontes são mais claros, mais abertos. De dia consegue-se perceber, ver melhor e perceber as possibilidades, as oportunidades, as alternativas que se tem. De dia tem-se, inclusive, mais pessoas ao lado, não é verdade? Para eventualmente ajudar e ser ajudado, para conversar, para ser escutado, para fazer companhia. Companhias que à noite, inegavelmente, são sempre mais escassas. O texto vai falar da mais terrível noite na vida do Senhor Jesus. Uma noite amarga com um amanhecer ainda pior. Há uma conspiração contra Jesus, uma ação concentrada de várias pessoas contra Jesus, uma trama onde produzem acusações infundadas, mentirosas, tendenciosas, a toda uma farsa armada com o propósito de condenar e matar a Jesus. Ele é levado de um lado para o outro durante a noite toda, sendo ouvido, interrogado pelas autoridades políticas e religiosas, que estão sob forte pressão do povo, que quer a sua condenação. E Paulo vai dizer que esta foi a noite em que o Senhor foi traído. Segundo aspecto que eu quero destacar com os irmãos, a questão da traição. Qual o problema com a traição? Por que dói tanto a traição? É que ninguém é traído por inimigos. Inimigos atacam, só amigos traem. Traição é deslealdade para com um amigo, para com alguém com quem se tem algum laço, um compromisso, solidariedade. É infidelidade de um amigo que deserta para o outro lado, para o lado do inimigo. Daí o sentimento de traição ser tão amargo, tão difícil, tão dolorido, tão triste. O Evangelho de João, capítulo 12, conta que dias antes dessa ceia, numa casa, numa recepção pública que estava sendo oferecida para Jesus, na casa de Simão, uma mulher conhecida como Maria derrama um frasco de perfume caríssimo sobre os pés do Senhor e seca os seus pés com seus cabelos. E Judas está presente, observando tudo bem de perto. Judas era alguém que vinha se mostrando um expert em valorizar coisas, mas não pessoas. E ele faz um protesto. Por que esse perfume tão
caro não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Parece um protesto legítimo. Parece ser um sentimento nobre. Mas o que Judas está fazendo é tentando tirar o brilho, descolorir, desqualificar uma homenagem bela, sincera e tão justa que está sendo prestada ao Senhor Jesus por aquela mulher. Judas não está preocupado com os pobres. O texto vai dizer isso de forma literal. Jesus fala que ela estava preparando o seu corpo para o sepultamento. Uma espécie de expressão de afeto para com o Senhor, de ternura, de carinho, de gratidão. Para Judas, um desperdício. E ouvir isso, meus irmãos, de um amigo, escolhido em meio a uma imensidão de pessoas que andava com o Senhor, escolhido para que estivesse junto dele, ser um dos seus discípulos, para estar junto nas horas boas e também nas horas difíceis, deve ter machucado o coração do Senhor Jesus. E eu fiquei pensando, quantas vezes nós também não dizemos palavras inadequadas, que têm o poder de ferir, de magoar pessoas que nos amam, que estão ao nosso lado, pessoas com as quais convivemos o dia a dia, que caminham conosco, que choram conosco. E diante de palavras ditas que não podem mais retornar, o que se tem a fazer é demonstrar arrependimento, um sincero arrependimento e pedido de desculpas, pedido de perdão, de reconciliação, coisas que brotam somente de um coração arrependido. E é esse o terceiro aspecto dessas passagens que eu quero destacar com os irmãos, a questão do arrependimento e as oportunidades que se seguiram. O que vem a seguir no texto do Evangelho de João é surpreendente. João registra no capítulo 13, a partir do verso 1, a seguinte informação: sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus não muda o seu sentimento. Ele abre ainda mais as oportunidades, todas as portas possíveis para Judas retornar, se arrepender, reintegrar-se ao grupo, com o coração, não somente com a presença física. Chances de desfrutar novamente a comunhão com o Senhor, como no início da caminhada, quando ele é chamado pelo Senhor para ser um dos seus discípulos. E agora, no capítulo 13, já estão num lugar mais reservado, noutra casa. Agora, nesta casa, apenas Jesus e os 12. O verso 3 diz que estava sendo servido o jantar. Estava sendo servido o jantar. Eu particularmente acho essa expressão muito linda, muito tocante. Estava sendo servido o jantar. A mesa estreita laços. A mesa, ela serve para estreitar relacionamentos. Jesus se levanta da mesa, tira a sua capa, coloca uma toalha em volta da cintura, derrama água numa bacia, abaixa-se diante de Judas e começa a lavar os seus pés, enxugando com a toalha que estava na sua cintura.
chama-o de amigo, e ao terminar de lavar os pés de todos os discípulos, Jesus torna a vestir a sua capa e retoma o seu lugar à mesa. E por costume da época, na cultura da época, o prato era servido sempre para 2 pessoas. É com Judas que Jesus divide o seu prato. Quantos sinais, quantos gestos, provas de amor, quantos incentivos, mas nada o fazia mudar. Nada o sensibilizava. O único perdão que nós não podemos receber é aquele perdão que nós recusamos a receber. E Jesus diz: um de vocês me trairá. Judas foi se fechando para o amor, se fechando para o afeto, foi dando lugar ao mal, foi alimentando em seu coração a ganância, a ambição, o egoísmo, o apego pelas coisas, nutrindo na sua mente e no seu coração conceitos equivocados acerca de Jesus. Ele desejava um Salvador poderoso politicamente, um general de guerra que os libertasse do domínio do Império Romano. Não ouvia Jesus dizer: o meu reino não é deste mundo. Eu vim para servir e não para ser servido. Não ouvia Jesus dizer: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos seus acusadores. O profeta Isaías, capítulo 53, diz: um homem de dores, experimentado no sofrimento, oprimido, afligido, mas foi da vontade do Pai fazê-lo sofrer e fazer da vida dele oferta pela nossa culpa. Mas depois do sofrimento da sua alma, ele justificará muitos e levará embora a iniquidade deles. Judas só ouve tendenciosamente, só ouve aquilo que ele quer ouvir. Ele prefere dar ouvidos a outras vozes, a voz do inimigo, enchendo o seu coração de frustração, decepção, angústia, decepcionado com Deus e dando cada vez mais lugar à incredulidade. Mas não era para ser assim. Lucas registra o nome dos 12 escolhidos pelo Senhor. Está lá em Lucas 6. E ele menciona o 12º nome dizendo: e Judas, que veio a ser o traidor. Não era, foi se tornando, veio a ser. Isso deve, meus irmãos, nos fazer pensar na seriedade, na importância das nossas escolhas, das nossas decisões na vida. Precisamos de sabedoria que vem do alto para as nossas decisões diárias. Oramos pedindo a Deus vitória, prosperidade, mas não sabedoria. Alguém já disse que adiamos as decisões porque não há decisão sem rupturas. Ao decidirmos, ou rompemos com Deus, ou rompemos com o inimigo. Paulo aos Gálatas fala isso de outra forma. Verso 16, ele diz: vivam pelo Espírito, e de maneira nenhuma satisfareis os desejos da carne. E Tiago ensina: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e de boa vontade. Peça e ser-lhe-á concedido sabedoria. Mas quantas vezes nós oramos pedindo a Deus sabedoria? Sabedoria para viver,
sabedoria para decidir. Decisões se tornam mais fáceis quando nós sabemos o que de fato nós devemos fazer. E o quarto e último aspecto dessa passagem, que eu quero considerar com os irmãos aqui nesta noite, é que em meio a tudo isso, Jesus triunfa sobre o sofrimento e sobre a morte. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante um detalhe que está lá em Marcos, capítulo 14. Numa noite como essa, o texto vai dizer que Jesus ainda teve condições de cantar. Marcos dá essa informação. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. É extraordinário como Jesus conseguia encontrar alegria em meio às tristezas da vida. Ele sabia que estava prestes a ser preso, a ser morto, vai ser açoitado, humilhado. A morte de cruz era a mais densa de todas as mortes, algo aviltante para um ser humano, sobretudo para o inocente. Mas o texto diz: cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras, lugar onde Jesus vai orar. Como isso é possível? Vivendo como ser humano, agir assim, dessa maneira. É que Jesus vivia na sua vida terrena sob a unção, a direção e o governo do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Lucas 4, ele mesmo diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino que o Espírito, nesses momentos de aflição, dizia ao seu coração: sim, há enormes e diversas razões para a tristeza, mas eu estou aqui para te trazer alegria. Afinal, esse é um dos atributos do Espírito Santo de Deus, ser consolador, trazer alegria. Só assim puderam cantar um hino e sair. Nos teus momentos de tristeza, meu querido e amado irmão, busque a alegria do Espírito na sua vida. Ele não falha, ele prometeu estar conosco. Indo um pouco mais adiante, o texto diz: prostrou-se. Agora Jesus está sozinho, prostrou-se em terra e orava. Jesus agora está de fato sozinho. E o texto vai mostrar que em profunda agonia. Na sua agonia, ele suou gotas de sangue. Um fenômeno hoje conhecido, fenômeno raríssimo, chamado hematidrose, em que canais de suor passam a ser canais de sangue. Especialistas dizem que esse fenômeno é provocado por um estresse físico fortíssimo, associado a um abatimento emocional extremo. Que noite foi essa na vida do nosso Senhor Jesus Cristo? A má intenção da multidão, dos soldados que chegam nessa hora para prendê-lo, também fica evidente, porque o fazem sob o manto da escuridão da noite. Jesus é preso, é julgado, é sentenciado à morte, ganha uma coroa de espinhos, é zombado, é humilhado, é açoitado, é forçado a carregar a sua cruz. Marcos diz que batiam com uma vara na sua cabeça, cuspiam nele. Marcos capítulo 15. A mais terrível noite na vida do Senhor Jesus, e com um amanhecer ainda pior. Não é fácil triunfar quando o mal é feito de forma orquestrada contra nós. Mas Jesus triunfa.
mesmo em momentos de extrema tribulação, Jesus triunfa por uma razão: é que o mal não consegue penetrar a sua alma. Ele diz: minha alma, o quê? Está triste até a morte. Fiquem aqui, vigiem, minha alma está triste até a morte. Mas depois disso, até quando caminha para a cruz, ele vai orando pelos seus inimigos. O mal não penetra a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Ouça, meu querido irmão, minha querida irmã. Isso pode trazer esperança. Se você percebe que não é o que poderia ser, que você não é o que deveria ser, por causa do mal, da presença do mal na sua vida. Você se sente lutando contra as circunstâncias da vida, como que remando contra a maré. Você sente que as coisas parecem que nunca saem do jeito que deveriam, mesmo que você se esforce, e bastante, nessa direção. Você ora, até jejua, mas sente-se desanimado e quase sem forças para continuar lutando. Frustrado, quem sabe já sem sonhos, sentindo que essa noite parece que nunca vai terminar. Saiba, meu irmão, Jesus, que te conhece de forma plena, absoluta, Ele sabe o que vai no seu coração, e Ele sabe qual é a sua estrutura para suportar as tribulações da vida. E Ele diz para você hoje, mais uma vez: eu sei as tuas tribulações. Louvado seja o nome do Senhor. Saber é conhecer. Sei por ter experimentado. Eu conheço as tuas dores. Eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está sentindo. Eu sei o que você está enfrentando. Eu passei por isso e muito mais. Eu sei as tuas dores. Louvado seja o Senhor. Não importa se você tem vivido dias e noites terríveis. A graça de Deus é suficientemente capaz de transformar todas as suas tribulações em vitórias. Escute isso: não sobreveio a vocês tentação senão humana, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que sejam tentados além do que podem suportar, mas antes, com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Paulo aos Coríntios. Eis a descrição de um Deus todo-poderoso e solidário nos nossos sofrimentos. Ele se importa comigo, se importa com você, e Ele diz: eu não te deixarei, nunca, jamais eu te abandonarei. Você não precisa conhecer todas as respostas agora, para crer que Deus está agindo em todas as coisas. Basta que você confie nele, confie no seu caráter, revelado na sua palavra. Amém. Creia em Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. Não o tenha como um Deus altíssimo, soberano, mas o tenha como um Deus altíssimo, soberano, todo-poderoso e solidário, que está sempre ao teu lado e que se faz presente em todas as tuas tribulações. A sua vida, Ele está olhando. Ele diz: eu sei. Assim como Ele disse à igreja de Esmirna: eu sei as tuas dores, eu conheço as tuas tribulações. Amém? Que Deus nos abençoe rica e poderosamente. A ceia do Senhor serve para nos lembrar das dores do nosso Senhor Jesus, para nos identificarmos com Ele.
para também nos fortalecermos na comunhão com Ele. A ceia do Senhor serve para fortalecer a nossa comunhão com os irmãos, com a igreja, a nossa família de fé, que tanto nos ajuda na caminhada também. Deus se faz presente em nossas vidas em grande medida através da presença dos irmãos ao nosso lado. Amém? A ceia do Senhor é um ato de culto da igreja. É a chamada mesa da comunhão. É um memorial que leva o crente à santa comunhão. Uma celebração solene, de profunda reflexão e carregada de significado quando nós relembramos o sacrifício de Jesus por nós na cruz. E é para nós um privilégio podermos participar. Quando nós pensamos, relembramos pelo domingo, meditamos no nosso Senhor e Salvador sofredor, fica mais fácil enfrentarmos os sofrimentos da semana que segue. Amém? E não nos esqueçamos, o lugar dele é absolutamente central nesse memorial. Fazer isso em memória de mim. Que Deus nos abençoe.